Eu digo mais uma vez, porque estamos desde o dia 8 deste mês, ou seja, 3 domingos, e encerraremos na semana que vem, refletindo sobre o texto conhecido tradicionalmente como a Grande Comissão, ou o Grande Mandamento. A forma de Deus enviar os seus discípulos a darem continuidade àquilo que Deus veio começar. A obra redentora, a obra salvadora. Uma rápida recapitulação, mas necessária para que alinhemos bem o entendimento desta caminhada que temos feito em 2 versículos apenas, já há 3 domingos, e terminaremos no próximo domingo. Primeiramente, para enfatizar a riqueza da palavra de Deus. Eu costumo sempre brincar com os irmãos, para que os irmãos não se iludam, pelo fato de que, especialmente este pregador, se anunciar um texto pequeno, não significa que será uma mensagem curta. E necessariamente, se anunciar um texto, um capítulo inteiro, será uma mensagem extremamente longa. Isso não tem nada a ver. Quando eu era criança, eu achava isso. Quando o papai, no púlpito, enunciava o texto bíblico, ele falava que ia ser um versículo só, eu falava assim, opa, hoje vai ser rapidinho. Não necessariamente. Eu já fui ovelha, já fui criança, já fui adolescente, eu sei o que se passa quando estamos sentados aí nas cadeiras, não é? E, por outro lado, eu ficava preocupado, porque quando o pregador lia um capítulo inteiro, às vezes até mais, assim, e hoje o negócio vai render. Não é necessariamente assim, não é esta a dinâmica de uma homilética, de uma exegese, de uma hermenêutica saudável, não. Você extrai do texto a riqueza que ele tem, e se for tão rico, que você divida ele em tantas partes quantas forem necessárias. Por isso que nós estamos há 3 domingos já, em 2 versículos apenas, tirando pedacinho por pedacinho. É como aquela pessoa que tem um queijo caro, e que para ele não acabar logo de uma vez, vai comendo de pedacinho em pedacinho, degustando literalmente aquele sabor raro, não é? Daquele pedaço de obra de arte gastronômica, um queijo valoroso, um queijo especial. É assim que a gente faz com a palavra de Deus. É comer devagarinho, é degluti-la e degustá-la calmamente, para experimentarmos toda a riqueza que ela tem para nós. E diz assim, então, Mateus 28, versos 19 e 20, texto esse a gente quase já pode dizer de cor, não é? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu preferi fazer uma série de mensagens, em 4 mensagens, nestes 2 versículos, exatamente para frisar e firmar bem a base daquilo que entendemos ser a missão de Deus, outorgada à igreja como tarefa, como missões. No primeiro domingo desta série, nós iniciamos conceituando o termo missão, diferenciando de missões. Missão é o propósito de Deus, a natureza de Deus, a essência do próprio Deus pessoal, que é missionário desde o Jardim do Éden, em que Deus, desde então, tomou a iniciativa de redimir a humanidade a um relacionamento pessoal com Ele. O maior prejuízo que o pecado trouxe, Romanos capítulo 6, verso 23, nos mostra que o maior pagamento que o pecado nos deu foi a morte. Foi o distanciamento de Deus, não apenas a morte física, mas especialmente ou principalmente a morte espiritual, porque a morte física é algo que nós ainda iremos experimentar, mas a morte espiritual é algo que a humanidade vive hoje. O distanciamento de Deus. Veja as mídias, não veja as novelas. Tem se feito um apelo muito grande para que o povo de Deus atente para a morte espiritual que está sendo veiculada por todos os meios de comunicação, mas de forma muito latente, muito vergonhosa, a ponto de as próprias pedras estarem clamando contra a imoralidade, a imundície que as telenovelas estão oferecendo e, na verdade, invadindo as nossas famílias e os nossos lares. Com isso, a gente percebe que o mundo, que jaz no maligno, vive a realidade da morte espiritual.
No primeiro momento nós entendemos, eu espero ter me feito claro, para o fato de que salvação é algo que começa aqui. O chamado salvacionismo é um conceito teológico daqueles que pregam a salvação para a vida eterna no céu, querendo levar pessoas para o céu, reduzem a graça redentora de Jesus, que veio para restaurar o relacionamento do homem com Deus hoje. Eu diria até que veio restaurar a própria humanidade, porque o que o pecado fez, Deus nos fez homem, diz o texto, a sua imagem e semelhança. Então a humanidade tem uma imagem e semelhança divina que foi corrompida pelo pecado. Por isso, talvez nós tenhamos deixado de ser homens, a imagem e semelhança de Deus, para sermos talvez esta coisa que hoje vive sobre pés, que mata, que mente, que rouba, que é egoísta, que é interesseiro, que vive independentemente aos preceitos de Deus. Deixamos de lado a imagem e semelhança dele para nos tornarmos pecadores. Então, quando Deus, desde o Éden, por meio do seu propósito salvífico revelado em Abraão, revelado pelos patriarcas, anunciado pelos profetas e revelado culminantemente pela cruz de Jesus, veio resgatar aquilo que o pecado tirou. Veio nos trazer de volta para um relacionamento com Deus. Lembra-se dos irmãos que estavam aqui no dia 8 de março, quando disse que muitas vezes na nossa tarefa evangelizadora, um desafio que surge é quando as pessoas falam: mas você quer que eu me salve de quê? Eu não estou perdido. Eu creio em Deus, eu acredito que Ele exista, eu sou bom, eu nunca fiz nada de mal, eu nunca matei, nunca roubei. O mundo está cheio de pessoas que se acham boas suficientemente para serem salvas. Mas quando perguntadas sobre como você chega até Deus, aí vem as mais inúmeras e criativas respostas. Todos os caminhos levam até Deus, a minha bondade leva até Deus, a minha religião leva até Deus. E então é quando entra a verdade do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a obra da missão, a tarefa redentora revelada na cruz, não visa apenas levar as pessoas para o céu, mas trazer o céu para as pessoas hoje. Quando em meio a esta realidade tão dura do que é ser humano, podemos ter esperança e paz por meio de um relacionamento pessoal com Deus, por meio de Jesus Cristo. O resultado disso, efetivamente, é sim o céu, é a glória eterna, é o caminho para onde vamos, é o lugar que almejamos. Mas como é bom pensar que Cristo morreu para me dar uma vida nova hoje, que muda o meu agora, que transforma o meu lar, que transforma o meu interior. E a missão de Deus, outorgada à sua igreja, traz consigo um imperativo. Os irmãos vão lembrar que neste texto conhecido como a Grande Comissão, existe apenas um imperativo, que para muitos, durante muito tempo, parecia que era o ir. Mas nós aprendemos que, na verdade, o imperativo está em fazer discípulos. Porque o ir aqui é uma atitude continuada. A melhor tradução, a partir daquilo que entendemos ser a língua original grega, é que poderia ter dito: enquanto nós estamos indo, ou enquanto vamos. Isso nos remete a um processo evangelizador, a uma metodologia evangelizadora muito mais cotidiana do que metodológica. Evidentemente que a metodologia faz parte, a estratégia é necessária, o preparo é fundamental, mas você não pode perder de vista que o fazer discípulos é resultado do seu jeito de viver. Enquanto vocês vão falando, enquanto vocês vão testemunhando, enquanto vocês vão mostrando a graça redentora de Jesus, enquanto vocês façam discípulos, e não há outra alternativa. O imperativo está aqui, a ordem do Senhor está aqui: fazer discípulos, todos nós, e ao mesmo tempo cada um de nós. É bom frisar que a missão de Deus, transferida para a igreja, privilegiando-nos como povo de Deus hoje,
a honra e a alegria de torná-lo conhecido, Deus deu a cada um de nós a responsabilidade. Quando nós dissemos que é apenas de todos, isso pode dar aquele comodismo tão comum de todos nós seres humanos. Bom, já que é de todos, se eu não fizer, o outro faz. Quando, na verdade, a responsabilidade é individual e intransferível. No domingo passado, entendemos que o nosso chamado, ou o meu chamado, que além de um imperativo, é também o compromisso de viver em comunidade. O fazer discípulos se baseia em duas ações, e Jesus dividiu-as e expressou da seguinte forma: batizando-os e ensinando-os. Domingo passado refletimos sobre o valor do batismo, da experiência com Cristo. É Ele que nos traz a comunhão, é Ele que nos une, é Ele que alinha a fé, é Ele que unifica o discurso, é Ele que nos põe do mesmo lado da batalha, é Ele que nos põe do mesmo lado do campo de jogo, tira-nos da torcida para nos levar para o campo, onde todos nós fazemos parte de um processo de integração, de envolvimento, de comunhão do povo de Deus. E agora chegamos à segunda etapa. Perceba como Deus simplifica o processo e como, na verdade, o Novo Testamento é sempre, primordialmente, simples, direto, sem rodeios, sem megaestruturas, sem complexidades organizacionais, sem burocracias. O Novo Testamento apresenta a vida cristã de uma forma essencialmente relacional e simplificada. É o jeito de viver, é o seu cotidiano, é onde você estiver, da maneira mais criativa possível, da maneira mais oportuna possível. E Jesus então disse: fazer discípulos é batizá-los por meio da fé que eles professam e confessam e fazê-los crescer. Agora aqui não mais uma ordem, porque, como disse, o imperativo está no fazer discípulos, mas no aspecto consecutivo. O fazer discípulos nos leva, consequentemente, a um processo de amadurecimento e de crescimento. O povo de Deus é um povo que cresce, e é o povo formado por pessoas que estão crescendo, amadurecendo. O processo do ensino, referido aqui por Jesus, é o processo do aprendizado. Aliás, o discípulo é um aprendiz. Tanto quanto aprendiz, ele é um seguidor. Ele é alguém que despoja-se de uma vida, de um estilo de vida, de uma forma de viver para uma nova forma. E esta nova forma precisa ser aprendida. Jesus, em João 3, conversando com Nicodemos, ensinou que a vida cristã é um novo nascimento. E pelo novo nascimento tornamos-nos crianças, bebês espirituais. E como bebês precisamos aprender. Paulo disse, bebemos o leitinho espiritual. Como crianças aprendemos a dar os primeiros passos, até que amadureçamos e comamos comidas mais sólidas, que alcancemos posições de liderança que nos aumentem a responsabilidade e o compromisso e que nos façam ensinar os outros aquilo que temos aprendido. O meu chamado, como parte da missão de Deus, e como a minha tarefa e a minha responsabilidade nesta obra que é de Deus, é obedecer. Pois só quando eu obedeço, eu sou capaz de ensinar os outros a obedecerem. A gente precisa voltar ao texto para você entender esta dinâmica que talvez passe despercebido e normalmente a ênfase pode recair inicialmente e o início pode se tornar o todo e ignorarmos a segunda parte. Diz assim o texto no versículo 20, na parte A: ensinando-os a guardar. Talvez a sua versão tenha a observar. Eu não sei se a sua versão já tenha a obedecer. Já existem as três formas. Vários tradutores, vários editores, e nós já temos aí no contexto da imprensa bíblica, pelo menos essas três versões. Ensiná-los a guardar, antigamente era mais observar, e agora já tem o obedecer. Me parece que sim, é um progresso, parece-me que é o afinamento, né, a afinação da compreensão, quando nós vamos ajustando, especificando melhor. Por quê? A palavra grega, sim, ela tem o sentido de observar, mas é aquela observação daquele espia que se coloca numa torre ou num alto
para observar e tirar lições do campo de batalha e trazer para o seu acampamento observações que os ajudem a lutar melhor. Então não é apenas aquele que senta na praça e fica olhando a vida passar. Mas talvez para muitos observar possa superficializar o que significa aprender. Então, optamos, numa geração mais recente, pela tradução de guardar, ensinando-os a guardar, trazendo-nos o conceito de absorção, por certo, de aplicação, algo que nos sirva para. E por isso as versões mais modernas avançaram um pouco mais e trouxeram o conceito de obedecer, ensinando-os a obedecer. O fato é que as três expressões, elas são de um mesmo verbo, que pode sim ter esses três significados, porque é aquele que olha para aprender, aquele que aprende para assimilar e aquele que assimila para fazer. Não é este o processo do aprendizado? Não é assim que nós fazemos na escola? Os especialistas do ensino dizem que 80% ou mais do que nós sabemos hoje foi o fruto daquilo que nós vimos. Por isso, os métodos mais atrativos do aprendizado, da pedagogia, são aqueles em que o professor ou o instrutor, ele usa de meios visuais, ele usa de mecanismos tridimensionais, ele faz com que os alunos consigam ver aquilo que está no cálculo, aquilo que está na teoria, aquilo que está na tese, se tornar realidade. Por quê? Porque nós aprendemos muito mais com o que vemos. Por isso, o verbo observar não é impróprio, por isso o conceito de guardar não é ruim, mas evidentemente o conceito de obedecer é o pleno, porque é o resultado que Jesus quer que nós façamos, ensinando-os a obedecer. Porém, como eu disse, talvez nós possamos nos deter tão somente no início desta afirmação, que percamos de vista o outro desafio tão importante quanto e tão necessário para a efetiva realização da obra missionária. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho mandado. O que Jesus Cristo está dizendo aos discípulos? Se vocês não guardarem, se vocês não obedecerem, não haverá ensino. Serão meras palavras, será simples discurso, e eles não vão ver, eles não vão observar, eles não vão guardar, se vocês mesmos não cumprirem o que eu tenho ensinado a vocês. É maravilhoso perceber que esta harmonia bíblica, esta perfeição dos argumentos, se coaduna e se concorda com aquilo que nós chamamos de autoridade. Toda a autoridade me foi dada, de Jesus, no versículo 18, ou todo o poder. E ele ensinou, e os discípulos viam nele o poder que ele dizia ter, eles viam nele a coerência do discurso, eles viam nele a firmeza das suas convicções, eles viam nele a coragem para pagar o preço, e eles viram, lá no jardim do Getsêmani, suas gotas de suor se transformarem em gotas de sangue, porque ele estava disposto a ir até o fim. Sem dúvida nenhuma, foi tudo aquilo que os discípulos ouviram, e principalmente aquilo que eles viram, o sacrifício da cruz, o preço da morte, e mais ainda, a glória da vitória do sepulcro vazio, que os motivou a, no livro de Atos, irem adiante e tornarem o nome de Jesus proclamado, anunciado entre todos os povos. E sem dúvida nenhuma, o que nos tem trazido até hoje é o fato de que, tanto quanto cremos, nós temos visto Deus agir entre nós. O ensino é fruto daquilo que nós temos aprendido. Não pode ensinar aquele que não aprendeu. Não pode falar aquele que não vive. É o desafio de todos nós, é o desafio do púlpito, é o desafio de nós, pastores. Esta semana, num grupo de amigos, compartilhando por uma rede social nossas experiências, todos nós concordamos o quão falhos somos, o quão estamos sujeitos
aos desafios das tentações, das provações, e o quanto nós podemos cair, tanto quanto, mas concordamos todos, que o nosso desafio é muito maior. Jesus mesmo disse aos seus discípulos, quando o pastor é atingido, as ovelhas dispersam. Jesus sabia que lá na cruz, ele correu um grande risco de possivelmente o seu sacrifício ter sido em vão, se os seus discípulos não tivessem tido a coragem de aprenderem com ele o preço a ser pago para a vida eterna. Jesus temia que o pastor sendo ferido, ele como ferido, suas ovelhas, seus discípulos forem dispersos. Mas isso não aconteceu, porque o que eles viram fez com que eles reforçassem e fortalecessem a sua fé. O ensino é fruto daquilo que nós temos aprendido. Desde o Antigo Testamento, o livro de Esdras, capítulo 7, se a equipe de mídia puder exibir e projetar, Esdras, que foi o grande líder espiritual do povo de Deus na reforma de Jerusalém, contemporâneo de Neemias, o ministro da palavra, enquanto Neemias foi o ministro do serviço, o ministro da administração. Neemias disse assim, Esdras registra no seu livro aquilo que foi a sua experiência como líder do povo em Esdras capítulo 7, versículo 10. O texto retrata o seguinte: Esdras propôs em seu coração observar ou aprender e guardar e cumprir a lei de Deus e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Olha a ordem das coisas aqui. Olha a organização do discipulado. Esdras propôs o seu coração estudar ou guardar e praticar. Foi o que Jesus disse. Ensine as pessoas aquilo que você já aprendeu. Por isso o discipulado, por isso a vida discipular, demanda de nós a dedicação e o empenho do aprendizado, de debruçarmos-nos na palavra, sejam nas classes de escola bíblica dominical, sejam em pequenos grupos, seja na sua vida devocional diária. É todo um conjunto em que uma coisa não substitui a outra, mas todas as formas de aprendizado e todos os meios pelos quais nos aprofundamos a fé tornam-nos habilitados e capazes para ensinar aos outros. E no reino de Deus, na missão de Deus, não há espaço para a desculpa de que eu não sei o que falar. Pois a Bíblia diz, e o mandamento é para todos, fazer discípulos, ensinando aquilo que nós já aprendemos. Portanto, aprender também é um compromisso seu. Abrir a Bíblia e conhecer a palavra, aprender os seus preceitos, debater e falar sobre a Bíblia, e não apenas diante das suas questões semanais, na escola, na sala de aula, na universidade, no trabalho, anotar as perguntas e trazer para o seu pastor responder. Eu gosto de fazer isso, até eu me sinto muito honrado, e particularmente é uma tarefa que eu gosto muito de fazer, que é responder dúvidas, porque isso me obriga a pesquisar também, a dividir as respostas. Mas o mandamento de fazer discípulos inclui necessariamente a tarefa de que você cresça, de que você amadureça, de que você saiba falar da Bíblia, que você saiba o que Deus nos tem mandado fazer, o que Jesus fez, os preceitos e padrões da Bíblia para a nossa vida diária, e então ensinar. Nós temos compreendido desde o início desta série, à luz desse texto, de que fazer discípulos não é tarefa de alguns apenas. Assim como a tarefa e a responsabilidade, o privilégio da comunhão não é exclusiva de poucos. Ora, não é nenhuma dificuldade a entender, então, que aprender e ensinar é tarefa sua também. Você, como crente, seguidor de Jesus, tem a responsabilidade de aprender a Bíblia, de falar dela e de ensiná-la a todas as pessoas. O meu chamado é, antes de tudo, obedecer, para que por meio da minha obediência eu seja capaz de tornar outros obedientes. Eu preciso obedecer e aprender para ensinar os outros
a obedecerem. A nossa tarefa, dentro da missão de Deus, se cumpre, se estabelece, se baseia no fato de que enquanto Deus está fazendo a obra em nós, nós estamos fazendo a obra dele nos outros. Isto é discipulado, isto é obediência. Esta é também a nossa grande comissão. Eu obedeço, ensino os outros a obedecerem. E o resultado disso? Crescemos. Todos nós crescemos, porque crescer é preciso. Nós precisamos amadurecer. Não somos mais crianças espirituais. Não somos mais crianças para ficar de mimimi bíblico. Não somos mais crianças para ficar de lamuriações e rebeldias, como os nossos filhos pequenos, adolescentes, que muitas vezes ainda não entenderam toda a dimensão da vida, mas nós que já sabemos, que os ensinamos a viver, devemos agir assim também na vida espiritual. Crentes maduros, crianças, adolescentes, jovens e adultos, que todos os dias crescem no processo da obediência e do ensino à obediência, ensinando-os a guardar e obedecer tudo o que eu vos tenho mandado. Se nós guardamos e se nós obedecemos, somos então capazes também de ensinar os outros a obedecerem. Vamos crescer? Crescer é o alvo, crescer é a meta, crescer é a razão de seguir a Jesus. Crescer pela obediência e fazer os outros crescerem por aprenderem a obedecer. Juntos, refletindo a glória de Deus, cumprindo a missão, cumprindo o chamado que Deus nos tem dado. Que Deus nos ajude, irmãos, a crescermos e amadurecermos na fé, a amadurecermos a obra de Deus em nós, de tal maneira que, obedecendo, sejamos também capazes, coerentes e alinhados, para fazer e ensinar os outros a obedecerem ao Pai. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou, o Teu amor nos abraçou, e nós somos chamados Teus filhos. E por meio disso, seguimos os passos, crescemos, aprendemos, e queremos que outros também andem nesse mesmo caminho do crescimento e do aprendizado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos capacite a obedecer e ensinarmos outros a obedecerem. Que no processo, Senhor, do amadurecimento cristão, nós vivamos a realidade por meio de crentes maduros, que compreendem e conhecem a Tua palavra e que, acima de tudo, a cumprem numa busca integral por sermos tudo aquilo que o Senhor quer que sejamos e façamos tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, de tal maneira que, por meio da vida, ensinemos os outros a obedecerem. Ensinar pelo exemplo, ensinar pela palavra e, se preciso for, ensinar por meio do conhecimento. Mas que, acima de tudo, o nosso exemplo de obediência leve outros a obedecerem a Ti, a conhecerem o Teu amor, a guardarem para a vida eterna a grandeza da Tua graça sobre nós. E que esta graça nos mova, nos acolha, nos fortaleça, que esta graça nos mova a cumprirmos o Teu querer e o Teu chamado. Pai querido, que o Teu amor maior, que o consolo, a direção e a orientação do Teu Espírito Santo nos movam no intuito de crescermos, no alvo de sermos como Jesus e fazermos Tua vontade todos os dias, para que outros venham a conhecer-Te e este seja o nosso chamado nesta geração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida e que no restante de semana, hoje à noite ainda juntos, celebrando a graça de Deus, mas ao longo da semana, você viva para obedecer e obedeça para ensinar
e outros se tornem discípulos como somos de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Não saia sem dar um abraço ao seu irmão e desejar a ele uma semana de bênçãos e paz, em nome de Cristo.